Provocando ira. Quais são as suas reações quando alguém provoca a sua ira? Normalmente, ficamos muito bravos. Alguns conseguem dominar seus ímpetos e saem de perto. Contam até 10, tomam um chá. Mas tem alguns que são muito tempestivos e saem aloprando, brigando e às vezes partem até para cima de quem os provoca. Agora, e você? Provocaria ira em alguém? Imagine alguém que provoca a ira de Deus. Isso mesmo que você está ouvindo. Imagine alguém provocar a ira do Senhor. É sobre isso que vamos falar hoje em nossa devocional. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos vocês, para a sua família, que você tenha muita saúde e muita paz nesse dia. Aqui é o pastor Clodoaldo e essa é mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos pelas redes sociais compartilhando uma porção da palavra de um capítulo da Bíblia, meditando, refletindo e orando, colocando uma corrente de oração e fé na presença de Deus. Vamos à devocional então? O tema, como eu disse, será o seguinte: provocando ira. O texto bíblico está registrado em 2 Reis, capítulo 21, do versículo 4 ao 6. Diz assim, olha: construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Estamos falando aqui, irmãos, de um homem que foi rei em Judá por nome de Manassés. Ele era filho de Ezequias, que foi um homem muito reto, mas Manassés não seguiu seus caminhos. Dentre todos os reis até agora, ele só perdeu para Acabe e Jezabel, segundo o que a Bíblia nos relata. O capítulo 21 deste livro de 2 Reis nos mostra a história desse reinado de Manassés e de seu filho Amon. E eu gostaria de enfatizar o que a Bíblia diz a respeito desse tal Manassés. Ele provocou a ira do Senhor. Ele reconstruiu os altares de idolatria em Jerusalém. Ele profanou o templo do Senhor, levando postes de ídolos falsos para dentro do templo em Jerusalém, um lugar sagrado que Deus havia dito que ali colocaria o seu nome. Manassés chegou ao cúmulo de matar o seu próprio filho em sacrifício a esses deuses, além ainda de fazer feitiçarias e consultar os espíritos dos mortos através de médiuns, algo que Deus sempre abominou em sua palavra. E Deus, como resposta, disse que traria uma grande desgraça sobre Jerusalém e seus moradores. Tamanha estava a sua ira. O Senhor disse que entregaria a todos nas mãos de seus inimigos e o Senhor iria limpar Jerusalém como se limpa um prato e o colocasse de cabeça para baixo. Talvez você e eu possamos nos assustar quando ouvimos falar sobre a ira de Deus, porque algumas pessoas só sabem ver na Bíblia um Deus bonzinho e que não castiga o mal que está no mundo, mas isso não é verdade. A nossa sorte é que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sofreu a ira de Deus em suas costas e em sua alma. Se não fosse Jesus, meus irmãos, nós estaríamos perdidos e queimaríamos no fogo eterno. Deixe-me te falar algo. A ira de Deus ainda vai se manifestar a todos aqueles que não têm seu Filho Jesus como Salvador no dia do grande juízo. Nós sabemos disso, né? Mas isso não quer dizer que Deus não vá punir aqueles que fazem abominações nos dias de hoje. O que devemos é andar com cautela para não provocarmos a ira de Deus. Deus nos ama e tem paciência para que nos convertamos de nossos maus caminhos e nos voltemos para Cristo e para os seus ensinamentos. Mas se isso não acontecer, nós vamos acabar batendo de frente com a ira e com o poder de Deus. Olha, irmãos, Deus é justo
E se estamos praticando injustiças, ele vai tentar nos orientar e vai trabalhar para nos voltarmos para ele. Mas se isso não acontecer, vamos acabar caindo nas mãos de nossos inimigos e eles vão nos trucidar, vão atacar nossa família, nossas finanças, nossos relacionamentos e farão de tudo para nos afastar da presença de Deus. Preste atenção em uma coisa que eu vou te dizer. Se cairmos nas mãos do diabo ou nas mãos dos homens, o Senhor Deus é poderoso para nos livrar de todos eles. Mas e se nós cairmos nas mãos de Deus? Quem é que vai nos livrar? A Bíblia nos diz que terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Então vamos vigiar e não vamos provocar a ira no coração do Senhor com nossos pecados e com nossas atitudes. Amém? Paute a sua vida pela palavra, pergunte para Deus se não tem nada na sua vida que está desagradando a Ele, não provoque a ira de Deus. Assim é a palavra do Senhor que nós falamos para você e meditamos nesta manhã. Eu quero orar para que haja arrependimento em nossa vida, para que a gente se volte ao Senhor, venhamos a nos arrepender, coloquemos Jesus como Salvador da nossa vida e andemos com a vida em santidade, porque não é bom provocar ira no coração de Deus. Logo depois, nós vamos fazer aquele momento da corrente de oração e fé, que desde já eu peço você para compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas cheguem para junto dessa corrente. Vamos orar, meus irmãos? Nosso Deus e Pai, diante da presença do Senhor, nós queremos louvar o Teu nome pela Sua palavra. Hoje uma palavra forte, Senhor, uma palavra de exortação que nos ensina a andar nos Teus caminhos. Vimos aqui esse homem chamado Manassés, que fez muita loucura de idolatria, profanou o templo do Senhor, matou até o próprio filho como sacrifício a esses deuses, consultou médiuns, consultou espíritos dos mortos, fez feitiçaria, misericórdia, Pai. Que homem louco, que homem desorientado. E assim, Pai, o pai dele foi uma bênção, mas ele não seguiu o caminho dos seus pais e ele atraiu a ira do Senhor, tanto para ele quanto para o povo de Israel. Por favor, nos ajude a andarmos em santidade, a andarmos com uma vida correta diante do Senhor e não provocar a sua ira. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados. Juntamo-nos aqui, Pai, a todos os irmãos, Pai. Temos pecados, a pedir perdão ao Senhor. Não nos deixe cair nas tentações que esse mundo nos oferece. Não queremos provocar a sua ira, não queremos cometer injustiças, meu Pai. Não queremos fazer as coisas erradas pensando que estamos certos e que o Senhor não está vendo nada disso. Nos perdoe, é um dia de arrependimento, meu Pai, é uma manhã que o Senhor nos concede para confessarmos os nossos pecados, te pedimos perdão, Pai, e pedimos ao Senhor Jesus que nos salve com o seu sangue, que nos purifica de todo pecado e nos ajude a termos uma vida correta diante da sua presença. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, e pedimos perdão por todas as vezes que provocamos a ira em teu coração, meu Pai, em nome de Jesus. E queremos também, Pai, nesta hora, orar na nossa corrente de oração e fé, que fazemos todos os dias aqui, Pai, pelas redes sociais, nessa corrente, nessa unidade de fé e de oração. Pedimos ao Senhor que abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que estão desempregados, aqueles que estão num sofrimento de amargura de alma, Pai, de uma forma terrível, Senhor, chegando, Deus, até mesmo a um desespero. Ó, Senhor, entra com a sua bênção de cura e de libertação, meu Pai. Senhor Deus, que essa pessoa que está desorientada espiritualmente, está vendo a sua vida ser destruída pelo maligno ou por pessoas, Pai, eu quero pedir ao Senhor que intervenha com a sua graça, o seu amor. Não queremos, Pai, como o povo de Israel, cair em desgraça, sermos entregues nas mãos do inimigo. Por favor, ó Deus, que o Senhor possa agir e operar e nos ajudar, Pai, a vencer
todas essas dificuldades que temos passado nesses dias, nesse mundo tão cruel. Senhor, nos oriente, nos abençoe, não nos permita, ó Deus, pecar contra o Senhor, não nos deixe cairmos nas tentações. Quando a tentação chegar, Espírito Santo, fala com a gente, nos dê forças para a gente repugnar, repudiar e assim, ó Deus, não cometer nada que provoque a sua ira. Paizinho querido, abençoe o nosso dia, abençoe a nossa família, o nosso trabalho, que tenhamos, ó Deus, o trabalho, o suor do nosso rosto para trazer o pão de cada dia à nossa família, Pai. Peço ao Senhor por essa casa que está em sofrimento, por essa mãe que está em agonia pelo filho, ou pedindo ao Senhor, essa dona de casa pedindo pelo esposo, que está, Deus, bebendo, que está longe de casa, querendo sair, ou quem sabe em adultério, ou este homem que está sofrendo com o desamor desta mulher, Pai, com o desafeto da sua esposa, ó Senhor, casamentos quebrados, arruinados, destruídos, Senhor, Tu podes restaurar. Faça isso, nós te pedimos, em nome de Jesus. Abençoe o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vida contigo, a nossa igreja, Pai, os pastores, os nossos irmãos, que haja paz em tudo que nós, ó Deus, colocarmos a mão para fazer. Assim nós oramos e assim já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Bênção de Deus, não é? A gente colocar diante do Senhor a nossa vida é uma maravilha. Aqui é o pastor Clodoaldo e esse é o projeto de devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. 6 horas da manhã, todos os dias, estamos juntos em oração nessa corrente de fé e de aprendizado. Peço a você a gentileza, o favor de compartilhar aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, para que mais pessoas possam estar junto conosco, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, tenha um bom dia e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.